da Escola dos Gideões. Vamos ter mais uma aula hoje dentro do contexto do estudo das Escrituras. No curso de pregação da palavra, precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Estamos passando por cada um dos livros, passamos pelo Velho Testamento e agora dentro do contexto do Novo Testamento, estaremos estudando hoje as Cartas Paulinas. Claro, pelo nome você sabe que foi o apóstolo Paulo quem as escreveu. Quantas são as cartas paulinas? Quais são elas? Em que condições estava Paulo quando escreveu estas cartas? Para quem foram endereçadas e qual o conteúdo de cada uma delas? Esta é a proposta do nosso estudo de hoje. Lápis, papel, caneta ou sua Bíblia e o livro da Escola dos Gideões. Esteja pronto, pois Deus vai falar com você e temos muito que aprender. A Escola dos Gideões está começando. Muito bem. Na Escola dos Gideões estamos com a proposta de aprender a Palavra de Deus e vamos estar passando pelos livros da Bíblia, um a um. Passamos pelo Velho Testamento e agora estamos já chegando ao final da palavra, com as cartas paulinas. Bem, sabemos que foi Paulo quem escreveu estas cartas. Ele as escreveu para quem? As escreveu para igrejas em determinadas localidades. Ele escreveu para o povo de Deus. E em muitas delas nós vamos ver no comecinho dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso, em Roma, em Corinto, na Galácia, ele escreve às cidades, à igreja, aos santos, a você, a mim, ao povo de Deus. Nós vimos que a proposta das cartas é exatamente nos mostrar ou nos revelar a verdade do Evangelho, é explicar o Evangelho. Nós temos toda a explicação a respeito da vida de Jesus, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus, do papel do Espírito Santo e sobre a ética da vida cristã. As cartas, as epístolas, não só de Paulo, como as epístolas gerais, elas vão nos mostrar exatamente isto, como viver a vida cristã. Então vamos ao apóstolo Paulo conhecer um pouquinho a respeito dele antes de estudarmos as suas cartas. Quem era Paulo? Um judeu, nascido em Tarso, cidadão romano. Isso está registrado em Atos 16, Atos 21 e 22, verso 25. Ele era da tribo de Benjamim, fariseu zeloso. Paulo, então, seu nome primitivo, ou seu nome judeu é Shaul, ou Saul, ou Saulo. E Saul, o mesmo nome do primeiro rei, significa grande, aquele que aparece, aquele que tem poder, aquele que é grande. E Paulo depois vai ser conhecido pelo seu nome romano. Ao invés de Saulo, Paulo. Então, Saulo de Tarso, a sua cidade de nascimento, ou Paulo de Tarso, a mesma pessoa. E ele era um cidadão romano, romano pelo direito de nascimento. Na época do contexto do Novo Testamento, ser um cidadão romano constituía-se em algo muito importante. Um cidadão romano não poderia ser preso sem uma acusação e direito de defesa. Ele não poderia padecer por uma morte de um martírio tão cruel como uma crucificação. Vários dos discípulos do Senhor Jesus foram mortos em cruzes, como Pedro, como outros discípulos. Mas Paulo, ele foi decapitado por ser cidadão romano. E nós vamos ver o apóstolo Paulo reivindicando esses direitos em várias circunstâncias, em várias situações da sua vida. Vamos ver então que a sua família tinha boa condição financeira pelo fato do acesso de seu sobrinho entre os líderes de Jerusalém. Nós vemos que quando Paulo foi preso, ele estava ali e os judeus fizeram uma conjuração.
Perto de uns 40 homens disseram: nós não comeremos nada, nem beberemos nada. Vamos fazer um jejum absoluto, até que Paulo seja morto. Eles estavam planejando assassiná-lo, tirá-lo da prisão ou dar um jeitinho de entrar lá e matá-lo. Mas o sobrinho de Paulo ouve estas coisas, fala com Paulo e Paulo manda falar com os superiores lá, com o centurião. E Paulo então foi livre daquela revolta, ele foi livre daquela estratégia para assassiná-lo. Exatamente porque o sobrinho de Paulo tinha acesso às autoridades. Era de uma família de posses. Não uma família pobre, uma família simples. Mas isso está mostrado neste episódio. Vamos ver que a sua equipe, a equipe de obreiros dele, era composta de homens experientes e fervorosos, tais como Barnabé, Silas, Timóteo, Silvano, Lucas. Após a sua terceira viagem, Paulo foi preso em Jerusalém, levado para Cesareia e, ao apelar para César, foi levado para Roma. Paulo, então, ele trabalha dentro do contexto de evangelizar as nações, tendo sempre uma equipe de obreiros, homens do naipe de Barnabé, de Silas, Timóteo, Silvano e Lucas, o médico amado. Lucas é aquele que vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, e Lucas vai ter tantas experiências junto com Paulo em suas viagens missionárias que ele vai, a partir dos últimos capítulos do livro de Atos, ele está sempre presente. Ele viaja com Paulo naquela viagem onde acontece o naufrágio, onde eles vão dar numa ilha chamada Malta, mas nenhum se perde, apenas o navio. E dali eles são levados até Roma. Lucas está com Paulo. E Lucas vai estar com Paulo durante todo o tempo, durante toda a vida de Paulo, até mesmo quando ele escreve a sua última carta. Então ele diz: todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Então vamos ver as 13 cartas. Aqui está que a viagem foi muito conturbada, ele enfrentou tempestades e ventos contrários. E esta viagem é narrada por Lucas, no último capítulo do livro de Atos. Vamos ver então as cartas. As cartas paulinas são 13. A carta aos Romanos, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses e 3 cartas pastorais, ou 4. A primeira e a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito e Filemon. Bem, nós vamos dar uma passadinha por estas cartas e vamos ver que as primeiras, exatamente a primeira carta que Paulo escreve, a carta aos Romanos, ela vai ser exatamente este elo, esta ponte entre o livro de Atos e todas as epístolas. Nós vemos que na Bíblia há uma sincronia, há uma harmonia na passagem de um livro para o outro, do modo como eles estão colocados nas Escrituras Sagradas. Nós vimos que o Evangelho de Mateus é o primeiro, por ele ser uma ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Foi escrito para os judeus e ele fala bastante do Velho Testamento. Depois nós temos Atos dos Apóstolos fazendo esta ponte entre os evangelhos e a igreja, o começo da igreja. E depois de Atos nós vamos ter esta carta aos Romanos. Ela está então como uma ponte, porque a carta aos Romanos é um tratado belíssimo, escrito por Paulo a respeito da salvação, a respeito do evangelho. É uma explicação clássica, é um tratado maravilhoso a respeito do Evangelho. Vamos ver então a carta aos Romanos. A epístola de Paulo aos Romanos foi escrita em Corinto, durante a terceira visita do apóstolo a esta cidade. Isto está em 2 Coríntios 13 e em Atos. Foi colocada em primeiro lugar no cânon do Novo Testamento por ser a exposição mais completa sobre os fundamentos da fé cristã.
Vemos então que a carta aos Romanos tem esta importância tremenda, porque ela traz os fundamentos da fé cristã. O apóstolo Paulo, ele consegue passar de uma maneira didática, ele passa como se fosse um professor, com perguntas e respostas, ele escreve esta carta explicando o Evangelho. Nós vamos ver na carta aos Romanos muitas vezes esta palavra sendo mencionada, Evangelho. Ele diz no capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho. E Paulo explica. Nos primeiros capítulos, ele traz desde o homem natural com as suas dificuldades, ele mostra que o judeu não está fora da realidade da perdição por causa do pecado. Nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, Paulo escreve falando sobre a hediondez do pecado e a condenação por causa do pecado. Paulo desejava visitar Roma e tinha grande desejo de passar-lhes o pleno conteúdo do Evangelho. É exatamente por isto que ele escreve esta carta para os romanos. Ele estava trazendo para eles um resumo de toda a fé cristã. Até o capítulo 3, ele mostra o problema do pecado, ele entra no assunto dos judeus, mostrando que o judeu não é melhor do que o gentio com relação à salvação, que todos estão debaixo de condenação se não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. No capítulo 9, ele nos fala sobre confessar a Jesus como Senhor e Salvador para receber a salvação e o selo do Espírito Santo. E ele continua falando a respeito no capítulo 8, nós temos o ápice da sua carta, quando Paulo nos fala do propósito de Deus. No capítulo 6, 7 da carta aos Romanos, a descrição da luta da carne e do espírito. Paulo mostra exatamente isto, que a carne luta contra o espírito contra a carne, e esta luta é terrível. E ele diz, ai, miserável homem que sou, quem me livrará do peso desta morte? Porque ele dizia que a lei do pecado estava sobre os seus membros. Ele está trazendo isto de uma maneira geral. E no capítulo 8, um brado de vitória, ele diz, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então vamos fazer um retrospecto aqui, vamos ver um resumo da carta aos Romanos. O tema desta carta é o Evangelho de Deus. A palavra-chave é a justiça de Deus, que está aí no capítulo 1, verso 17. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Capítulo 1, verso 17. E o capítulo-chave da carta aos Romanos é o capítulo 8. Então, eu quero que você anote, preste atenção aí, que o tema desta carta é o Evangelho de Deus. Este é o tema. Paulo está explicando o que é o Evangelho e a palavra-chave é a justiça de Deus. Paulo nos mostra na carta aos Romanos que nós não somos salvos pelos nossos méritos, que nós não somos salvos por nossas obras. E esse conflito aconteceu com Lutero, quando ele buscava, ele se arrependia, ele chorava, ele não queria pecar, ele se sentia abominável por pecar. E ele recebe o Novo Testamento em grego para estudar. E quando Lutero chega na carta aos Romanos, quando ele chega no capítulo 5, quando está escrito lá, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Lutero compreendeu que nós somos justificados pela fé. Pela fé. Então, o tema da carta aos Romanos é o Evangelho e ele mostra a nossa salvação pela fé.